Você acorda, ainda no escuro, e antes mesmo de abrir os olhos direito, seu corpo já pede café. Não é vontade, é necessidade. Sem aquela primeira xícara, o dia nem começa. E você aceita isso como normal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra quando era diferente? Quando você acordava e simplesmente funcionava? O que a maioria dos homens não sabe é que o problema não é o café em si. O café pode até ser um aliado da sua testosterona, mas existe uma forma de tomar que transforma esse aliado em sabotador silencioso. E o pior, são erros tão comuns, tão enraizados na rotina, que você provavelmente está cometendo pelo menos um deles agora mesmo, todo santo dia, sem desconfiar. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente quais são esses 3 erros. E por que o primeiro, o mais comum de todos, pode estar drenando sua testosterona há anos sem você perceber. Você não vai precisar abandonar o café. Você vai precisar corrigir a forma como você usa ele. E quando fizer isso, pode começar a sentir uma diferença que vai muito além da energia, disposição, clareza mental e, sim, vigor. Fica comigo. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. Cansaço que não passa, disposição que sumiu, libido que foi embora sem avisar. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos deles compartilhavam um padrão em comum. Um ritual matinal com café que, sem querer, estava trabalhando contra o próprio corpo. Hoje, eu vou abrir esse padrão para você. Antes de revelar os erros, preciso te explicar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você toma café. E para isso, vou usar uma analogia que vai deixar tudo mais claro. Pense no seu corpo como uma usina de energia. A testosterona é o combustível premium que mantém essa usina funcionando em alta performance. Músculos, disposição, clareza mental, desejo. Agora, o café seria como um turbo. Ele pode acelerar a usina temporariamente. Mas se você aciona esse turbo no momento errado, com a usina fria, ou sem combustível no tanque, você não acelera nada. Você força o motor. E motor forçado repetidamente começa a falhar. Em condições ideais, seu corpo produz testosterona em picos. O maior deles acontece nas primeiras horas da manhã, entre 6 e 9 har. É por isso que homens jovens acordam com energia, disposição e, sim, com ereções matinais. Esse pico matinal depende de um ciclo hormonal delicado. O cortisol sobe para te acordar, a testosterona acompanha, e o corpo entra em modo de ação. O café, quando usado corretamente, pode complementar esse processo. Mas depois dos 50, esse sistema já não funciona como antes. A produção de testosterona cai naturalmente, o cortisol tende a ficar cronicamente elevado, e o corpo perde a capacidade de se autorregular com a mesma eficiência. É como uma usina antiga. Ainda funciona, mas precisa de manutenção cuidadosa. Qualquer sobrecarga no sistema errado, no momento errado, cobra um preço mais alto. E é aqui que o café entra na equação. A cafeína interage diretamente com o cortisol, o hormônio do estresse. Em excesso ou no momento errado, ela pode manter o cortisol artificialmente elevado. E quando o cortisol domina, a testosterona recua. Eles competem pelo mesmo palco. O problema não é tomar café. O problema é como, quando e com o que você está tomando. Agora que você entendeu como a testosterona e o cortisol funcionam nessa gangorra hormonal, eu preciso te mostrar os 3 erros que 9 em cada 10 homens cometem com o café sem perceber. E o primeiro, o mais comum de todos, pode te surpreender, porque ele acontece antes mesmo de você sair de casa. Se você acredita que informações como esta deveriam chegar a mais homens, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio garante que este conteúdo alcance quem pode estar sofrendo em silêncio com essas mesmas dúvidas, sem saber que a resposta pode estar no próprio ritual matinal. Vamos ao primeiro erro.
Eu chamo ele de o café de estômago vazio. Esse é o comportamento. Acordar, ir direto para a cozinha e tomar aquela primeira xícara de café antes de comer qualquer coisa. Às vezes, nem água antes. O café entra no corpo como a primeira substância do dia. E para muitos homens, isso acontece há décadas. Por que parece inofensivo? É prático. É rápido. Todo mundo faz. E no começo, até parece funcionar. Aquele choque de energia que liga o corpo. Além disso, muitos acreditam que comer antes do café diminui o efeito. Então mantém o estômago vazio de propósito. Mas aqui está o que realmente acontece. Quando a cafeína entra no corpo sem nenhum alimento, ela causa um pico brutal de cortisol. O problema é que nas primeiras horas da manhã, seu cortisol já está naturalmente elevado. É o que te acorda. Adicionar cafeína em jejum é como jogar gasolina numa fogueira que já está acesa. O resultado? Cortisol nas alturas, e a testosterona, que deveria estar no seu pico matinal, é suprimida. Faça isso todo dia por anos, e você está treinando seu corpo a começar cada manhã em modo de estresse, não em modo de potência. Mas o segundo erro é ainda mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de escolha saudável, e tem a ver com o que você coloca dentro do café. O segundo erro eu chamo de o açúcar disfarçado. Esse é o comportamento. Adoçar o café com açúcar refinado. Ou pior, usar aqueles sachês de adoçante artificial, achando que está fazendo uma escolha mais saudável. Ou ainda, tomar café com leite adoçado, cappuccinos, cafés gourmet cheios de xaropes e coberturas. Por que parece inofensivo? É só uma colherinha. É só um adoçante. É só um cappuccino de vez em quando. Parece insignificante. E o sabor fica melhor, mais palatável. Muitos homens até acham que estão sendo moderados por não exagerar na quantidade de café, mas ignoram completamente o que vai junto. A verdade é que o açúcar refinado provoca picos de insulina, e a insulina elevada cronicamente tem um efeito direto e documentado. Ela reduz a produção de testosterona. É como se o corpo, ocupado demais processando açúcar, deixasse a produção hormonal em segundo plano. Já os adoçantes artificiais, embora não tenham calorias, podem desregular a resposta de insulina do corpo e afetar a microbiota intestinal, que, por sua vez, influencia a produção hormonal. Você acha que está evitando o problema, mas está criando outro. E o terceiro erro? Esse é o mais invisível de todos. Porque não tem a ver com o que você coloca no café, nem com comer antes. Tem a ver com o momento exato em que você decide tomar aquela xícara extra. O terceiro erro eu chamo de o café da tarde tardia. Esse é o comportamento. Tomar café depois das 14 horas, especialmente no meio da tarde quando a energia despenca. Aquela xícara das 15 horas, 16 horas, às vezes até 17 horas, para aguentar até o fim do dia. Muitos homens tomam 3, 4 até 5 xícaras ao longo do dia sem perceber. Por que parece inofensivo? Parece necessário. O cansaço da tarde é real, e o café resolve na hora. Além disso, muitos dizem eu durmo bem mesmo tomando café tarde. E como o efeito é imediato e positivo, o hábito se fortalece. Mas existe algo que poucos consideram. A cafeína tem uma meia-vida de 5 a 7 horas. Isso significa que metade da cafeína daquele café das 16 horas ainda está no seu corpo às 22 horas. Mesmo que você durma, a qualidade do sono é comprometida, especialmente o sono profundo, que é exatamente quando seu corpo produz a maior parte da testosterona. Você pode estar dormindo 7 horas e produzindo testosterona como se dormisse 4. E no dia seguinte, mais cansaço, mais café, mais sono ruim. É um ciclo que se alimenta sozinho, e a testosterona paga a conta. Agora eu quero te contar uma história que ilustra exatamente como esses 3 erros se combinam na vida real. É a história do Antônio. Antônio tem 61 anos e trabalhou a vida inteira com números. Contador. Sempre foi metódico, organizado, disciplinado.
Mas nos últimos anos, ele começou a perceber algo que não conseguia explicar: o cansaço. Não importava quantas horas dormisse, acordava pesado. A solução? Café. Muito café. Ele tomava a primeira xícara às 6h15, antes mesmo de escovar os dentes. Estômago vazio. Com 2 colheres de açúcar, porque sem açúcar não desce. Ao longo do dia, mais 3 ou 4 xícaras. A última por volta das 17 horas, quando precisava revisar relatórios. Dormia às 23 horas, acordava às 6 horas, e o ciclo recomeçava. Quando veio ao consultório, a queixa principal era outra: falta de libido. Ele achava que era da idade. Mas quando investigamos os hábitos, o padrão saltou aos olhos. Antônio estava cometendo os 3 erros. Todos os dias, há pelo menos 15 anos. O café, que ele achava que o mantinha funcionando, estava silenciosamente drenando o combustível que ele mais precisava. A história do Antônio não é incomum. É mais comum do que você imagina. E talvez você tenha se reconhecido em alguma parte dela. Quero deixar algo muito claro aqui. Este vídeo é educativo e não substitui uma avaliação médica individualizada. Cada corpo é diferente, cada história é única. Se você está sentindo esses sintomas de forma persistente, a atitude mais responsável é conversar com um profissional que possa avaliar sua situação específica. Mas agora, vamos às soluções. Porque identificar os erros é apenas metade do caminho. O que importa é saber o que fazer a partir de agora. A primeira solução eu chamo de o café blindado. A ação é simples. Nunca tome a primeira xícara de café com o estômago completamente vazio. Antes do café, coma pelo menos uma fonte de proteína e gordura boa, mesmo que pequena. Pode ser 2 ovos, um punhado de castanhas, ou até uma colher de pasta de amendoim integral. Algo que forre o estômago antes da cafeína entrar. Por que isso funciona? A proteína e a gordura desaceleram a absorção da cafeína e modulam a resposta do cortisol. Em vez de um pico agressivo, você tem uma liberação mais gradual de energia, e o cortisol não dispara a ponto de suprimir a testosterona matinal. Como implementar amanhã? Deixe preparado na noite anterior. Ovos cozidos na geladeira, ou um potinho com castanhas no balcão da cozinha. Ao acordar, coma primeiro, mesmo que sejam só 3 ou 4 minutos antes do café. Esse pequeno buffer faz diferença mensurável. O resultado esperado? Em 2 a 3 semanas, muitos homens relatam que a energia do café dura mais, que o crash das 10 horas diminui e que acordam se sentindo menos dependentes daquela primeira xícara para funcionar. A próxima solução é igualmente poderosa, e você pode implementar hoje mesmo. A segunda solução eu chamo de o café limpo. A ação é direta. Elimine o açúcar refinado e os adoçantes artificiais do seu café. Se precisar de sabor, use canela em pó, que ajuda a regular a glicose. Ou uma pequena quantidade de óleo de coco ou manteiga ghee, que adicionam saciedade sem pico de insulina. Por que isso funciona? Ao remover o açúcar, você evita os picos de insulina que competem com a produção de testosterona. A canela, além de dar sabor, tem estudos mostrando efeito positivo na sensibilidade à insulina. E as gorduras boas desaceleram a absorção, prolongando a energia sem sobrecarga metabólica. Como implementar amanhã? Compre um vidro de canela em pó e deixe ao lado da cafeteira. Na próxima xícara, adicione meia colher de chá e misture bem. Nos primeiros dias, o paladar pode estranhar, mas em uma semana, você se adapta. E o corpo agradece silenciosamente. O resultado esperado. Homens que fazem essa troca relatam menos oscilações de humor, menos fome descontrolada no meio da manhã e uma sensação de energia mais limpa, sem aquele pico seguido de queda. A terceira solução é a que protege diretamente o seu sono e, por consequência, sua testosterona. A terceira solução eu chamo de o corte das 14 horas. A ação é estabelecer um limite rígido. Nenhum café depois das 14 horas. Se precisar de algo quente ou reconfortante à tarde, troque por chá verde.
que tem menos cafeína e libera mais lentamente. Ou por uma infusão sem cafeína, como camomila ou erva cidreira. Por que isso funciona? Respeitar a meia-vida da cafeína garante que, quando você for dormir, seu sistema já processou a maior parte do estimulante. Isso protege o sono profundo, a fase onde a testosterona é produzida em maior quantidade. Proteger o sono é proteger a testosterona diretamente. Como implementar amanhã? Coloque um alarme no celular para as 13h45 com o lembrete: última chance de café. Depois desse horário, se a vontade vier, tenha uma alternativa já disponível. Um chá que você goste ou até água com limão gelada. O truque é não depender da força de vontade no momento. É ter a substituição pronta. O resultado esperado? Em 2 a 4 semanas, a qualidade do sono melhora visivelmente. Muitos homens relatam acordar mais descansados, com menos dependência do café da manhã para ligar, e, com o tempo, mais disposição física e mental ao longo do dia. Agora eu quero te contar a história de alguém que aplicou essas 3 soluções. É a história do Roberto. Roberto tem 58 anos, engenheiro aposentado. Ele veio me procurar 6 meses depois de se aposentar. Esperava que, sem o estresse do trabalho, a energia voltasse. Não voltou. Na verdade, piorou. Ele me disse: doutora, eu achei que ia aproveitar a vida, mas não tenho disposição para nada. Quando analisamos a rotina dele, o café era central. Não por excesso. Ele tomava só 2 xícaras por dia. Mas as 2 eram em jejum, com adoçante, e uma delas às 16 horas. Todos os 3 erros em apenas 2 xícaras. Fizemos ajustes simples. Passou a tomar o primeiro café só depois de comer 2 ovos mexidos. Trocou o adoçante por canela. E moveu a segunda xícara para as 13 horas, no máximo. Em 5 semanas, Roberto me mandou uma mensagem: doutora, voltei a acordar com vontade de fazer as coisas. Não sei explicar, mas parece que meu corpo voltou a funcionar. Não era mágica. Era respeitar o sistema que já existia dentro dele. Vamos recapitular o que descobrimos juntos hoje. Primeiro, entendemos que a testosterona e o cortisol funcionam como uma gangorra, e o café, usado errado, pesa para o lado errado. Segundo, identificamos os 3 erros que sabotam esse equilíbrio: o café em jejum, o açúcar disfarçado e o café tarde demais. E terceiro, descobrimos que ajustes simples, comer antes, limpar a xícara, respeitar o relógio, podem proteger o que você tem de mais valioso: sua energia, sua disposição, sua vitalidade. A escolha está nas suas mãos. Você pode continuar tomando café do mesmo jeito que sempre tomou, esperando resultados diferentes. Ou pode começar amanhã com uma mudança pequena: 2 ovos antes da primeira xícara. Só isso. Pequenos ajustes, repetidos com consistência, constroem resultados que você vai sentir no corpo e na vida. Se este vídeo te trouxe uma nova perspectiva sobre o seu café de cada dia, deixe sua curtida para eu saber que foi útil. E me conta nos comentários: qual desses 3 erros você reconheceu na sua rotina? O café de estômago vazio, o açúcar escondido ou o café da tarde? Quero saber. E sua resposta pode ajudar outro homem que está passando pelo mesmo. Você passou a vida inteira produzindo, sustentando, cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. E às vezes, cuidar de você começa com algo tão simples quanto repensar a sua primeira xícara do dia. Lembre-se, este vídeo é educativo e não substitui uma avaliação médica individualizada. Se seus sintomas são persistentes, cansaço crônico, perda de libido, dificuldade de concentração, a atitude mais responsável é conversar com um profissional de saúde que possa avaliar sua situação específica. Cuide-se. Você merece isso.